Bom, bom dia e boa tarde, dependendo de onde vocês estão. Nesse momento, eu estou em São Carlos, em São Paulo, então aqui é boa tarde. E eu estou em licença capacitação para escrever artigo para a minha qualificação do doutorado que eu estou fazendo em produção vegetal, né, na UFAC. E estou trabalhando com biochar. Alguém falou, não foi, em biochar? Em três tipos Foi de eu, biochar. professora. Ah, em três tipos de biochar para produção de mudas de açaí de torceira, né? Aí tenho trilhões de dados aqui para analisar, aquelas coisas malucas, né? Então eu tirei esse tempo para escrever, tem que escrever 2 artigos para qualificação e também ficar distante um pouco geograficamente, pelo menos, da UFAC para poder me concentrar um pouco mais nesse trabalho. E essa é o último compromisso, vamos dizer, externo que eu tinha, que eu já tinha assumido esse compromisso com o Fernando já faz uns meses, né, Fernando? Então, por isso que eu Sim. estou de licença, mas contribuindo, e para mim é uma alegria poder falar, né, conversar sobre a nossa experiência com essa temática, que são várias temáticas junto, por isso que eu coloquei embargos e multas ambientais, restauração florestal, segurança hídrica e emergência climática, tudo junto e misturado, porque de fato estão, né? Às vezes a ciência tenta separar essas temáticas, mas quando a gente vai para a realidade, vai para o mundo real, elas estão, ainda mais no meio rural, né? Dependendo de onde você tem atuação ou quer atuar, essas áreas se comunicam, né? Então, por isso que eu sugeri ao Fernando falar dessa nossa experiência transitando em todas essas áreas. Bom, eu sou professora da UFAC, já tenho 30 anos de casa, sou agrônoma, eu sou da segunda turma de agronomia, né, da Universidade Federal do Acre. E trabalho também na Reserva Chico Mendes desde antes de entrar na UFAC. Então, meu primeiro emprego foi em ONG, meu segundo emprego foi em ONG, né? A gente não sabia nem onde estava pregado o nariz direito, e eu comecei a trabalhar, era assessora é um nome bonito, assessora de projetos e tal, mas você cai assim numa realidade bem complicada para a gente, que é elaborar projeto para resolver problemas que as comunidades tradicionais tinham, sem você também ter muita experiência, né? Mas foi um período muito bom, porque eu aprendi bastante num curto período de tempo, né? Bom, eu tenho formação também na área de direito. Eu fiz um curso de direito há alguns anos, faz uns 7 anos, porque eu senti necessidade de conhecer mais dessa área, né, da área jurídica, devido a aos estudos e pesquisa, extensão que a gente vem fazendo ao longo dos anos, na área de acesso a recurso genético, né, e patrimônio genético, como a legislação brasileira chama, e conhecimento tradicional, e também com relação a essa questão da lei de crimes ambientais, é, do Código Florestal. Então, tem uma série de normas que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, né? Eu dou disciplina na UFAC atualmente de perícia ambiental, que é um pouco dessa interseção, né, entre a área do direito e as ciências ambientais, né? Então, é muito bom quando a gente tem uma formação específica no direito, e muito bom também quando a gente tem a vivência de campo. Então, você consegue enxergar
e contribuir melhor na formação das pessoas, né, nessa área. E outra disciplina que eu dou, eventualmente, não é sempre, mas já trabalhei muitos anos com ela, é recuperação de área degradada. Então, quando a professora Simone saiu, né, para doutorado, eu fiquei na disciplina dela e depois, eventualmente, eu dou como optativa na agronomia, que eu acho um absurdo, né? O curso de agronomia não ter não ter RAD como obrigatório, né? Até parece assim, o agrônomo ele é ensinado só a destruir, não a recuperar, né? Bom, então, eu vou, devido a essa experiência, né, que estou falando com vocês, é que a gente vai falar, né, vai relatar um pouco dessa experiência ao longo do tempo que nós temos na, na Reserva Chico Mendes, ok? Eu só vou precisar mudar aqui um pouquinho, peraí. Bom, eu precisei mudar de ambiente, porque eu estou na casa de amigos e meu amigo é um pouco barulhento, aí aqui fica melhor. Bom, então vamos lá. Faço isso aqui, será, hein? Bom, estão vendo aí? Sim? Sim. Tá. A tela está cheia, né? Bom, então aí é uma cena, uma foto que mostra onde eu trabalho, que é no Parque Zoobotânico, e eu gosto desse caneco aí, que é do Foster, né? Falando que a mudança climática é real. Então eu me apropriei dele, quando eu estou lá no PZ, eu uso bastante ele, esse copo, para lembrar, né? Dessa, que é uma temática muito importante e está sendo bastante demandada pelos grupos, né? Por exemplo, que eu trabalho, que são as comunidades tradicionais. Então, aí está o meu telefone, é, e-mail, fiquem à vontade para me contactar. Bom, essa apresentação ela tem a contribuição de várias pessoas, né? Alguns professores, o Alex da Geografia, que trabalha conosco no PZ, a professora Carla também da Geografia, a Sonaire e o William, que são lá da UFAC Floresta. Nós temos um colega, que é Carlos Alberto Campos, que é do Ministério Público do Acre. Que mais? O Léo, né, o Daniel, que é mestrando da Geografia, e o Leonardo Haddad, ele é estudante de Engenharia Florestal e trabalha conosco lá no PZ. Bom, eu gostei dessa frase aí que eu vi nessa página que fala, né, do Instagram, lá Clima. Nossa contínua existência nesse planeta compartilhado demanda que concordemos com o modo mais justo de dividir os fardos e os benefícios de viver aqui. E que nas escolhas que fazemos devemos nos lembrar dos direitos, tanto dos pobres de hoje, né, que fala em inclusão, quanto das crianças de amanhã, que fala de futuro, né? Então nós temos temáticas aí de justiça social, justiça ambiental e o recorte menor dela, justiça climática, e também essa preocupação com as próximas gerações, né? Bom, eu não vou falar muito sobre mudanças climáticas, que eu imagino que é um tema que
que vocês já devem ter tratado, né, no curso, então me desculpem eu não aprofundar tanto esse tema. Mas é fato, embora se discuta qual a origem, né, qual a causa, mas ninguém discute que as mudanças climáticas, a mudança no clima, ela é real. E qual é o problema? O problema é que bagunça o clima do planeta, só isso, né? O modo chique de dizer isso é que há aumento e agravamento de eventos extremos, como enchentes. Aí acima nós temos uma foto lá de Brasileia desse ano, e abaixo nós temos uma foto do Rio Acre também desse ano. Então, poucos meses nos separam dessas duas situações, né, de eventos climáticos extremos, é, que trazem grandes prejuízos financeiros, que trazem grandes prejuízos ecológicos, né, prejuízos também na área de saúde mental. Então, prejuízo é problema em todas as áreas, né? Bom, aqui nós temos um gráfico que mostra as emissões globais de CO2, de carbono, da queima de combustível fóssil e de uso da terra, né? Em bilhões de toneladas. A ideia é zerar, né? Com todas as dificuldades inerentes a isso. Aí nós temos aí essa curva, que está em verde, que fala sobre quando você soma a emissão de combustível fóssil com o uso da terra, né? E nós temos aí esse desafio de zerar até 2050. E vários países fizeram compromisso no Acordo de Paris, patati, patatá, vocês estão já acostumados com essa temática. O fato é, nós precisamos diminuir, mas você observa que essa curva ao lado, essa vermelha dos combustíveis fósseis, só está aumentando, né? A de uso da terra não aumenta tanto quando você compara com a de combustíveis fósseis. Mas quando você soma as duas curvas, nós temos uma tendência de crescimento bastante preocupante, o que causa, né, mais temperatura, aumenta a temperatura do planeta, e com esse aumento de temperatura do planeta, você tem esse caos climático, né? Climático, que o principal problema é a imprevisibilidade, né? De todos os problemas inerentes, o maior talvez seja a imprevisibilidade, porque você não sabe o que esperar, né? Então, isso é bastante preocupante, principalmente que a cada encontro você tem as COPs, e vamos diminuir, vamos investir, não sei o quê, e é muita conversa e pouca ação, né? Talvez a sociedade civil no mundo todo tenha que fazer uma pressão aí, porque se depender das empresas, né, grandes multinacionais e governos, eu não tenho muita esperança, não. Bom, aí nós temos um atlas dos emissores, né, de carbono por país de 22. Quanto maior a bola, maior a emissão, né? Então, nós temos a China como primeiro, os Estados Unidos como segundo, porém, historicamente, os Estados Unidos contribuíram mais, né, para essa emissão. Nós temos outros, Rússia, Índia, Japão, né? Juntando os países do Reino Unido, os países árabes, e nós aqui, o Brasil, 13º, né, nessa emissão, segundo esse Atlas, de 2022, e os dados que tem de 2021, a mais da metade da nossa emissão, ela vem de atividades agrícolas, né, de uso da terra, desmatamento, e da agropecuária, da criação de gado, principalmente bovino, né? 18% em 2021, quer dizer, menos de 20%, era originário de combustíveis fósseis, porque nosso país não é um país industrial, né? Então, se você pensa em nível global o que precisa ser feito,
é mudar a matriz energética de petróleo para outro, né, para outra fonte. E no caso do Brasil, nós precisamos, principalmente com relação ao uso da terra, né, nós temos que queimar menos, né, ou queimar nada como compromisso que o Brasil assumiu. E na agropecuária tem várias pesquisas aí para que os animais, né, os bovinos em particular, sejam mais eficientes com relação à sua alimentação, para não emitir tanto gás metano, né? Aqui mesmo em São Carlos, eu fui na Embrapa, tem várias pesquisas nessa linha, achei muito, muito interessante. Bom, é aí uma imagem clássica, né, de um urso polar vendo literalmente o hábitat dele ser eh, reduzido, né, devido ao aumento de temperatura do planeta. Então você tem uma perda de áreas, né, desses glaciares e dessa região nos polos. Isso é um fato, né, preocupante, inclusive, com várias implicações. Aqui nós temos um recorte de algo que aconteceu esse ano ainda, maio, né, foi um dia desse, no Rio Grande do Sul, enchentes que atingiram 90% dos municípios, né, da, do estado, matou mais de 170 pessoas, expulsou 600 mil pessoas de casa. Em Rio Branco nós temos o quê? 400 mil habitantes, né? 380, 390. Então você tem uma vez e meia Rio Branco sendo expulsa de casa. Isso é assustador, né? Temos ali a foto daquele animal que virou um animal símbolo, né? O bichinho lá ficou muitas horas em cima de um telhado e até que foi recuperado. Então essas imagens elas tocaram bastante, né? A gente nessa época. O problema é que a gente esquece rápido, né? Agora em Santa Catarina começou também algo, não nessas proporções, mas tem tido enchentes bastante graves lá. Bom, aqui nós temos uma situação mais perto da gente, que é Brasileia, né? A situação de Brasileia no começo do ano, desse ano. E talvez seja a primeira cidade a mudar de lugar, né? Porque essa área mais baixa não tem jeito, né? Não dá para combinar com o rio, com as chuvas para não alagar. Tem que mudar a cidade, né? 75% da área da cidade foi inundada e as autoridades planejam mudar a cidade de lugar. Isso daí era o que estava no jornal, mas a gente sabe que não é bem verdade, né? As autoridades planejam mais ou menos, porque daqui a pouco vem, agora vai ser talvez enchente de novo, aí quando passa a enchente a seca e fica nesse ciclo, mas é, a gente é mais reativo do que preventivo, né? Infelizmente. Nós temos, por exemplo, no município de Rio Branco, plano sobre. Como é que é o nome do plano? Que eu esqueci agora. Como se fosse um plano de combate, né, à crise climática. Tem um nome específico, né, que foi feito na gestão da professora Socorro Neri. Nunca saiu do papel, né? Plano de mitigação, eu acho, né? Nunca saiu do papel. Então, há muita dificuldade, eu não sei o que precisa acontecer para nossos gestores, independente da escala, né, passar da produção de papel, quando muito, né, para ações efetivas de implementação desses planos, né? Bom, isso é só para citar, mas essas calamidades elas têm CPF, né? Essa foto ela mexeu muito comigo, vendo uma senhora, né, com uma criancinha de colo, a casa dela, gente, foi desmanchada, foi levada pelas águas. Você imagina, você está aí no seu trabalho, né, talvez na faculdade, universidade, você volta para casa e não tem mais casa, né? Então essa é a situação de milhões de pessoas, né, no mundo todo, né?
são as pessoas vítimas, direto dessa crise climática que a gente se sensibiliza com algumas fotos, mas, de um jeito ou de outro, talvez a gente conheça pessoas que têm CPF, pessoas reais, que estão sofrendo isso, né. Bom, aqui nós temos a pesquisadora Anne Alencar, né, paraense, que é diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, falando, dando uma entrevista para o The New York Times, dizendo: "O clima está deixando as florestas na América do Sul mais inflamáveis e criando mais oportunidades de incêndio". Isso daí nós vimos acontecer, né. Então, o que era um pouco teórico e acontecia em pequena escala, nós tivemos esse ano numa escala absurda, né, no Brasil todo, em praticamente todas as regiões, né, da vegetação mais seca ser mais suscetível a fogo, né, a incêndio, fora os incêndios criminosos, né, então nós tivemos um ano de pouca precipitação, de ondas de calor absurdas, nós chegamos já famoso 1,5 graus acima, né, daquilo que era esperado. Eu acho que é da fase da época pré-industrial, né, se não me engano, e nós estamos nessa situação, né. Aquilo que era teórico, que podia acontecer daqui a 20, 30 anos, já está acontecendo, né. Isso é muito, muito, muito preocupante. Bom, essa é uma cena que nós a criamos vimos, né, bastante, a cena de lá em Chapuri. Chapuri teve parte da cidade também com inundação, e aí a casa, né, do Chico Mendes é quase toda embaixo d'água, porque fica na beira do rio até, né. E essa há pouco tempo atrás a gente estava discutindo com relação a isso, né. E aí, o que que vai fazer? Eu dei uma sugestão que não gostaram muito, né, eu digo: "Por mim eu desmontava a casa e botava num lugar alto, porque não tem o que fazer". Aí, mesmo que coloque a casa boiando, né, sobre boias e tudo, ficar toda essa parte da cidade embaixo d'água e a casa do Chico Mendes boiando parece uma coisa estranha, né. São situações que a gente não sabe, né, vai precisar de plano também, de contingência para essas questões ligadas à cultura, à história, né, não é só produção, né, não é só, produção de alimentos que eu digo, né. Essas mudanças climáticas mexem em todas as áreas da nossa vida. Aí, eu gosto muito dessa informação do Antônio Nobre, falando sobre o papel da vegetação, né, da aqui da floresta amazônica, aí, né, que eu não estou na Amazônia, o papel delas de bombear água, de puxar água a grandes profundidades, né, e lançar na atmosfera, e com isso contribuir significativamente para a distribuição de chuva, formação e distribuição de chuva na Amazônia e em outras regiões do Brasil. Aí nós temos o caso de uma Samaúma, falando que bombeia água, né, de 50 a 60 metros, e uma árvore com uma copa de 20 metros, ela chega a colocar mais de 1.000 litros de água na atmosfera por dia, né. E na Amazônia toda nós temos um volume aí de cerca de 20 bilhões de toneladas de água em um dia. E a nossa floresta amazônica, ela tem um papel fundamental, né, nessa regulação de clima no planeta e, em particular, aqui no Brasil, na região norte, centro-oeste, sudeste, chegando até a bacia platina, né. Então eu estou falando algumas informações assim, mas eu prometo que eu vou juntar no final. Bom, aqui nós temos dados de desmatamento do Acre de 2017 a 2023, né.
Nós temos dados aí em quilômetro quadrado e em hectares. Nós temos como pesquisadores, professores, né, e futuros profissionais, estudantes e que vamos atuar, seja pesquisa, ensino, extensão, os 3 juntos, um dos desafios que nós temos é acessar informação, esses dados, né, de fontes confiáveis e colocar numa linguagem que as pessoas com quem nós trabalhamos, que pode ser o gestor, né? Não, nem sempre, por exemplo, o secretário de meio ambiente vai ser alguém da área ambiental. Nós tivemos um médico, tivemos uma jornalista, né? E agora eu acho que é um advogado, né? Nem sempre a pessoa é da área ambiental e não necessariamente ela domina, né, essa linguagem. Isso também é verdade quando você vai trabalhar com as comunidades rurais, sejam seringueiros, índios, pecuaristas, né, agricultores familiares, seja na cidade, falando para estudantes de escola de nível fundamental, de nível médio, né, seja na própria universidade, dependendo do curso que você vai trabalhar. Um dos desafios nossos é transformar essas informações numa linguagem mais acessível. Você vê a pessoa, a gente não costuma pensar em quilômetro quadrado, né, tamanho de área. Aí quando você diz: "Não, mas 1 quilômetro quadrado são 100 hectares", aí a pessoa: "Ah, tá". Aí, né, acende a luzinha. Tem lugar que você hectare não vai ser suficiente, você tem que falar em alqueire, e ainda saber se é alqueire paulista ou alqueire mineiro, né. A gente estava eu estava com o professor, deixa eu só ligar o ar aqui que eu estou com calor. Com o professor William, a gente foi falar sobre desmatamento na reserva Chico Mendes, em Brasília, ano passado, com a equipe da ministra Marina, e ele falando de dados de desmatamento, hectares e tal, e ela fez uma pergunta que quem é do meio seringueiro, né, está acostumado. Ela perguntou, professor, isso daí, né, em tarefas é quanto? Né? Ele estava falando em hectares. Ela perguntou, mas em tarefas é quanto essa medida? Então, isso é uma coisa que a gente precisa, né, conhecer também dessa linguagem seringueira, né, no nosso caso. Por exemplo, um hectare são 4 tarefas, né? Aí eu falei lá, ministra, multiplique por 4 esse valor que ele está dando, né? Como eu falei para vocês, o meu primeiro trabalho foi em Seringais, na reserva Chico Mendes. Então, a linguagem, o seringuês, no início bastante complicado para mim, mas com o tempo eu fui aprendendo, né? E até incorporando algumas dessas palavras, né? Desse dialeto. Então, isso aí é mais para mostrar essa necessidade de apresentar esses dados do que os dados em si, né? Mas aí a gente vê um aumento, uma diminuição de 22 a 23, mas esse ano foi problemático. Os dados, até pouco tempo, o site do INPE estava passando por reformulação e estava difícil de acessar, não sei se já resolveram, né. Isso aí é o mesmo sentido, né. Não é tanto para falar dos dados, mas para dizer que às vezes a gente, né, que é da academia, acostumado com gráfico, com tabela, a gente acha a melhor coisa do mundo mostrar um gráfico. Não necessariamente se a pessoa não entende, né? Mas você pode explicar. É fácil explicar, né? Quando a reta está assim, ela sobe, aí ela desce, aí ela sobe de novo. Aí você explica, olha, de 22 a 23 você vê que a reta deu uma caída grande, né? São esses mesmos dados anteriores colocados em outro formato. Então, isso ajuda as pessoas com quem você está trabalhando a aprender também a fazer essa leitura, né, dessas informações que são colocadas, que a gente está super acostumado.
com gráficos e tabelas e mapas, mas nem todo mundo está, né? Mesmo pessoas que têm um curso superior, dependendo da área que ela trabalha, ela não entende o que é um gráfico. E muitas pessoas também na nossa área, na área de engenharia, biologia, têm dificuldade em fazer interpretação de gráficos, né? De tabelas, e a gente não pode esquecer que uma palestra que você dá, que uma aula que você participa, é oportunidade de educação para muitas pessoas ali, né? E a gente precisa falar numa linguagem e explicar para que isso seja entendido. Eu aprendi, ao longo do tempo, que não é questão de inteligência, não é questão a pessoa não aprende porque ela é burra e tal. Eu dou aula há mais de 30 anos. Eu acho que eu não serei uma pessoa burra, assim, de dizer que a pessoa não aprende de jeito nenhum, entendeu? É mais uma dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de um conhecimento anterior e também a gente, às vezes, não é acessível na nossa linguagem, na nossa forma de dar aula, né? Apesar de você fazer concurso para professor, né? Para professor, no meu caso, a pessoa, pelo sistema que a gente está, é mais pressionada a mostrar performance como pesquisadora do que como professora, né? Como professora, ela vai ser medida, tem que ter não sei quantos artigos, de quais isso, de quais aquilo, grupos de pesquisa, mas como professora, ela não tem medida dessa performance. E no contra-cheque dela tem escrito lá que ela é professora, né? E nós temos uma crise, você vai ouvir os professores reclamando, os alunos hoje em dia, né? Mas eu diria também os professores hoje em dia. Nós temos uma crise aí em ambos os lados, né? De professor que sabe muita coisa, menos da aula. E fica difícil, né? Fica bem complicado. E quando a gente vai para a extensão, ou vai para a gestão pública, nós somos professores, né? Ou estamos aprendendo de um jeito ou de outro, né? Fica a dica aí. Aí, de novo, né? Aquela já ida do desmatamento da reserva Chico Mendes, né? Aqui eu vou falar um pouco mais da reserva Chico Mendes para tratar desses assuntos, porque é a área que eu trabalho já há bastante tempo, né? Não é a única, mas é a principal, né? É a do coração. Então, aí nós temos associações concessionárias, a Reserva Chico Mendes tem 1 milhão de hectares, são 47 seringais. O pessoal do ICMBio está fazendo o levantamento agora, a menina disse, olha, eu já contei mais de 50, porque teve seringais que o pessoal subdividiu, né? E um desafio que a gente tem esse ano que vem é atualizar o mapa da Reserva Chico Mendes, inclusive com relação a seringais e, desculpem, essas áreas das associações concessionárias. Que o modelo de reserva extrativista é um modelo de cogestão. A gestão pública, né, federal, através do ICMBio, e a gestão comunitária, através das associações concessionárias. Então, nós temos atuante, né, 4 associações concessionárias agora. Há um pedido, né, de alguns grupos de dividir essa Mopreb, que é Brasileia e Epitaciolândia, em 2. Fica a Mopreb Brasileia e a Moprelândia, que seria de Epitaciolândia, né? E quando a gente vai trabalhando com essas áreas, há uma confusão, vamos dizer, grande em alguns aspectos com relação à área da associação, por exemplo, a Moprex, que é Chapuri, e a área do município de Chapuri. Não necessariamente elas coincidem, na verdade não coincidem, né? E quando tem a gestão, você fala em gestão, pela associação, precisa da parceria da prefeitura. Só que da Moprex precisa da parceria da prefeitura de Brasileia também, né? E assim também com relação às outras, o que torna um pouco mais difícil essa gestão.
Então, aí tem as associações concessionárias, quando a gente vai fazer alguma atividade de pesquisa e tal, se dirige ao ICMBio, se dirige à associação concessionária e àquela associação local, né? Que pode ser formal ou em núcleos de base, como se fosse a célula organizacional da reserva. Esse número também é bastante variável, aí esse dado que eu tenho de 81, mas já me falaram em mais de 90 e em 70. Isso aí só um levantamento mesmo detalhado para esclarecer essas questões, né? Aí nós temos uma imagem, né, de satélite da reserva mostrando as áreas que estão em vermelho são áreas embargadas, né, que sofreram embargo na Chico Mendes. O que é área embargada? O órgão ambiental vai lá no sujeito e observa que ele não tem autorização para aquele desmatamento ou queimada. Aí a pessoa recebe um auto de infração ambiental, tipo auto de infração de trânsito. Você chega no seu carro, estacionou onde não devia, quando chega lá tem um papelzinho te esperando, né? Ainda não é a multa, é expectativa, porque você pode recorrer. Ela só vai se consolidar como multa depois de um tempo, e às vezes a gente só descobre na hora de pagar o IPVA, né? Aí está lá uma relação de multas, nem chega mais pelo correio, né? Pelo menos para mim não chega. Então, no caso de autuação, né, com relação às multas ambientais, a pessoa recebe também um auto de infração ambiental, dizendo qual foi o artigo, de que lei, né, ela infringiu, tem o polígono do desmatamento, tem a data, tem o fiscal, tem um monte de informaçãozinha. E agora o pessoal está fazendo essa autuação por via eletrônica, online. Só que a pessoa tem que receber, né, esse papel, esse auto de infração para poder recorrer, estudar o caso dela e tal, né? Bom, então aí nós temos 1 milhão de hectares, 47 seringais, por isso que eu sou bem enjoada quando alguém diz eu conheço a reserva Chico Mendes. Eu digo, como assim, né? A pessoa foi lá no Raimundão, foi nos Dois Irmãos, e no máximo no Porongaba e diz que conhece a reserva Chico Mendes. Eu digo, minha nossa, eu trabalho há 30 anos, eu não conheço nada dessa reserva, né? Então, nós temos aí várias reservas extrativistas dentro da reserva, né? Ela é um mosaico de história, tanto da parte de desmatamento, você pode observar aí que tem partes quase não tem desmatamento, outras são bem concentradas, umas partes têm bastante área que foi embargada, né? Quer dizer, ele não pode ter atividade produtiva que é ligada à pecuária a essa área, outros clarões aí que não tem, então não é uma coisa só, né? E é um desafio você trabalhar com isso, né? O ICMBio está fazendo agora o perfil do morador da reserva e está sendo, eu faço parte do grupo de trabalho, está sendo assim uma coisa bem complicada, porque em 30 e poucos anos de reserva nós temos um perfil em alguns lugares bem diferentes daquele pessoal originário que se fala, né? Os que estavam aí na época que foi criada a reserva. Então, aí nós temos, e mostra aqui que ela é uma barreira importante para o desmatamento nessa parte mais sul, né, ligada às BRs, essa região de fronteira, e ela tem cerca de 900 mil hectares em pé, né? Está em torno de 10% de desmatamento na reserva. Eu diria que a reserva extrativista tem sido bastante eficiente, porque em 30 e tantos anos, com o abandono que tem, com a falta de política e tudo, você ainda ter
90% de floresta em pé, isso é uma vitória para os extrativistas e um ganho para a sociedade, né? Se isso não fosse reserva, certamente estaria no chão boa parte dela. É só olhar em volta, né? E essa parte ao norte, mais é, aqui próximo ao rio Iaco, né? São também áreas protegidas, senão estava. Deixa eu mostrar aqui com o apontador laser. Aqui nós temos, né, o rio Iaco, que vai lá para Sena, são áreas protegidas também, senão estaria tudo no chão, né? Bom, e o desmatamento em 2023 do PRODES, né, mostra aí um desmatamento acumulado de 91, 90 mil hectares. Nós vamos começar agora um projeto com a professora Carla, né? A gente conseguiu um apoio para bolsista, com a professora Carla Rocha, do CFCH, para a gente ter um mapa da restauração da reserva Chico Mendes, da regeneração natural, né? Porque 90 mil é o acumulado, mas quanto disso houve restauração, a recuperação encapoeirou, como o pessoal fala? A gente não sabe. O último estudo que foi feito, a publicação é de 2013, com dados de 2010, né? E tinha lá, se não me engano, em torno de 30 e tantos por cento, menos de 40% da área desmatada teve regeneração. Hoje, provavelmente, é bem menos, porque as pessoas, muitas, não estão deixando mais encapoeirar, né? Estão botando roçado e fazendo pasto ou indo direto para o pasto. Nem roçado não tem. Você tem áreas dentro da reserva de 200 hectares, né? 250 hectares desmatado. Aí a gente participa, né, de reuniões e faz essas apresentações demandados, né, por associações ou sindicato, por pessoal. Aí alguns dizem, professora, mas a gente tem que comer, né? Tem que plantar arroz, macaxeira. Aí eu digo, mas em 200 hectares, mestre, plantando arroz, o senhor está vendendo para o Japão, como é que é essa história, né? Então a gente sabe muito bem que não tem esse plantio de arroz todo aqui, né? Aí que tivesse, não pode, porque existe regra, né? Para usar uma unidade de conservação, existe regra, que é o plano de manejo, não é como o cara quer, né? Aí um outro exemplo, se você acessar o site do ICMBio, lá, ICMBio Embargos, né? E tem uma parte lá que vai ter os shapes, esses vermelhinhos, que você pode olhar a cada 15 dias, mais ou menos, tem atualização. E é de todas as unidades de conservação do Brasil. Aí tem no formato de shapefile, de KML, tem no formato para você abrir também uma planilha, né, no Excel para fazer análise, né? É muito, muito, muito bom esse material. E a gente tem dado alguns treinamentos para o pessoal do Seringal aprender a acessar isso, né? Acessar essas informações. Porque pode ter gente aí na Alemanha estudando a reserva de desmatamento, e o cara que mora na reserva não tem acesso a essas informações. Não pode, né? Outro detalhe, quando você clica lá no site e pega ela acessa essa informação aí, né? Sobre o termo de embargo, número da autuação, a unidade de conservação, o nome do sujeito, que eu encobri aí, o CPF, a área que foi embargada, a data do auto de infração, né? Então, você tem acesso a essas informações, né? Essa autuação foi feita em 23 de maio de 2023. A imagem é de 26 de junho de 2022. Por isso você observa
no polígono pedaços que está de floresta, porque não é uma imagem da mesma data, né? Então, nós temos isso. Algumas datas você tem imagens bem recentes e outras não, né? E é quando a gente faz esse trabalho, orientando as pessoas, né, que vão trabalhar, precisa sempre dar essa informação. Bom, aqui nós temos o Fernando. Como é que está o tempo aí? Que eu esqueci de marcar o início. São 11 horas e 3 minutos, Andréia. Já temos 1 hora e 3 minutos de. Vixe. Um pouquinho menos, né? Porque a gente começou depois, né? Temos aí, acho que uns 50 minutos já de fala. E eu tenho até. Já passou o tempo? A aula toda vai até às 11h45, mas é bom deixar um espaçozinho para a gente conversar. Vou passar mais rápido aqui. Alguns mapas de desmatamento, esse é de junho de 2022, para a gente ter uma ideia, né, da contribuição da reserva Chico Mendes dentro do município, né, com relação à área com cobertura florestal e sem, né? Isso é uma informação que pode ajudar bastante o gestor público, o prefeito, né? Então, você tem aí os macrozoneamentos, o macrozoneamento, a reserva Chico Mendes nessa área aqui, né? Verde, desmatamento essa parte vermelha, e aqui embaixo você tem as áreas, a reserva, os assentamentos do INCRA, a agricultura familiar, o CAR de menos de 400 hectares, né, que é pequeno produtor, o CAR de, na verdade, não é 1.000, né, eu queria 1.500, mas eu fiz esse recorte de 1.000 e acima de 1.000. E você tem aqui do lado a contribuição, por exemplo, da reserva Chico Mendes, é 9% do desmatamento. Agricultura familiar, 73%. Os Cabas do Dinheiro, mais de 50%. Né? O município, em 22, né, tinha 26% desmatado. Então, isso é uma coisa que a gente que é da academia tem possibilidade de subsidiar, de dar ferramentas para o gestor, tanto da reserva, né, o gestor público, o gestor da comunidade, o prefeito, o secretário, eles ficam assim espantados com esses dados, né? Aí Brasileia, situação mais grave, né? Aqui são os assentamentos, 39% desmatado, dentro da reserva 12, né? A reserva Chico Mendes, essa parte verdinha aqui. Aqui, Epitaciolândia, muito grave, né? A situação, tem mais da metade do município já foi para o pau, né? Desmatado, e em 22% de desmatamento nessa parte aqui da reserva Chico Mendes. Então, não tenho aqui todos os municípios, né? Fiz o recorte para a gente conversar melhor e entender por que existe também essa pressão de transformar essa unidade de conservação em outra categoria, né? E também tirar recursos daí sem seguir plano de manejo, sem nada, porque é o último lugar, né? As outras áreas não têm mais reserva, não tem mais floresta. E aqui o desmatamento na reserva Chico Mendes por município, né? Ela abrange Rio Branco, né? 4%, Chapuri 9%, Brasileia 13%, Epitaciolândia 22% e Assis Brasil 5%. Então, em porcentagem, Epitaciolândia ganha, mas em área, Chapuri ganha. Né? Tem 27 mil desmatados, isso em 22, né? que certamente aumentou. Então, isso são mais dados, informações. Se você vai trabalhar com restauração florestal, é importante aqui nesses dados de desmatamento. Se você vai trabalhar com floresta em pé, né? Incentivar a floresta em pé, isso aqui é importante, essas informações. Né? Bom, outra questão que é importante a gente informar, né?
com relação às multas, embargos e multas ambientais. Eu lembro, ano passado, o prefeito de Chapuri convidou para falar sobre esse assunto, né? E ele falou: qual é o nome, o tema que eu dou? Eu falei: fala sobre regularização ambiental, restauração. Ele: não, 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 esse é um tema que ninguém tem interesse. Eu vou colocar algo que toca realmente as pessoas, que é sobre embargos e multas ambientais. Eu digo: show, né? Tanto que eu começo a palestra nessa temática, embargos e multas ambientais, porque aí você tem duas pressões. Da pessoa que tem a propriedade rural, ela está preocupada com se ela tem embargo, né? Se ela foi bloqueada, algum tamanho da área dela, se ela tem multa e o que é que ela precisa, alguns para resolver, outros não estão nem aí, né? Apostam na impunidade. E a pressão externa da sociedade, regional, global, é diminuir o desmatamento, né, por causa dessa questão climática, reflorestar também por causa da questão climática, mas o sujeito que está lá dentro, ele está preocupado, sim, mas como é que eu resolvo essa história do embargo e tal? O desafio é você alinhar aí os interesses, né? Encontrar pontos de contato, porque em muitos casos nenhum dos dois grupos está interessado com dos netos e não sei o quê, né? O cara lá do petróleo está preocupado se o neto dele, o bisneto, vai ter um planeta melhor para viver, né? E às vezes o sujeito que está no meio rural pode não ter também a mesma preocupação, né? Então o nosso desafio também é encontrar esse ponto de contato. Ponto de contato interessante é com relação à legislação. Uma pessoa, ela pode receber até 3 processos na área ambiental, até 3, né? Um processo administrativo, se ela cometer uma infração, aí a pena dela, sanção dela, né? Ela recebe uma multa que tem que pagar em dinheiro e essa multa, ela é prescritível, ela pode caducar, que é o termo que o pessoal usa, né, corriqueiramente, em 5 anos, se não houver movimentação dentro do órgão ambiental, se ficar parada lá em alguma gaveta, né? Então, quem aplica a multa é um fiscal do IBAMA, do ICMBio ou do IMAC, no caso do Acre, tá? Outra esfera, por isso que eu ponho bolinha, esfera é penal. A pessoa comete um crime, aí ela pode, se ela for condenada, a pena dela de prisão, né? Geralmente são de menor potencial menor potencial. Então, menos de 2 anos, raramente vai ser alguma coisa de 4 anos. Então, a pessoa pode fazer, né, pode, transação penal, trocar por serviço comunitário, alguma coisa. É prescritível, né? E uma outra esfera é a esfera civil. A pessoa comete um dano ambiental. Então, na esfera administrativa, ela comete uma infração ambiental. Vou dar um exemplo aqui, que é derrubar APP, né? Área perto de igarapé, de nascente. É uma infração, a pessoa recebe uma multa. Também é um crime ambiental. Ela vai responder um processo criminal, né? E, independente dos 2 casos, ela tem que reparar o dano, né, que foi derrubar a APP. E isso é imprescritível. Se ela não recuperar, o filho, o neto, o bisneto, tataraneto, se não mudar a lei, vai precisar reparar o dano. Tem muita gente trocando, vendendo fazenda, ou então, mesmo na reserva Chico Mendes, colocação para se livrar desses processos. Multa não se livra, que é CPF, prisão também não, ou responder o processo, né, na área penal não se livra, mas se livra de reparar o dano. A pessoa que compra a área, ela pode receber lá, né, com o tempo, isso leva 2, 3 anos, né, para ela receber esse último, que é o Ministério Público Federal ou estadual, né, que a aciona, ela pode receber um processo lá que precisa reparar. Mas não fui eu que desmatei. Sim, mas você herda, né?
herda aí, no caso, herdar no sentido de você obtém o bem e os prejuízos associados aí à reparação do dano, você também. É como quem compra um apartamento e não checa se o condomínio da pessoa está pago. Se a pessoa vendeu, você pagou, e chegar o síndico lá cobrando 10 anos de condomínio, você tem que pagar, né? Você devia ter checado antes. Bom, e detalhe, o embargo, né, que é feito quando a pessoa recebe a multa, ele é imprescritível. Então, a multa pode cair. Tem gente devendo na reserva 3 milhões de reais em multa. Ontem me mostraram um processo que o cara foi multado em 490 mil, foi à Justiça Federal, fizeram um acordo lá, ele vai pagar 4 mil, né? Ou vai pagar 40 mil em 10 meses, mas precisa apresentar o projeto de recuperação de área degradada, porque a reparação ela é imprescritível, né? Não tem como derrubar. Isso na Constituição está no artigo 225, parágrafo 3º, né? Essa questão da tríplice responsabilidade ambiental, não me estique disso. Isso aqui eu já expliquei. E uma coisa interessante é que existem vários motivos que podem anular, derrubar um auto de infração ambiental. É uma área de atuação nossa. Qualquer pessoa pode atuar nessa área, né? Mas como o acesso à informação é limitado, algumas pessoas não conseguem, né? Mas você pode atuar aí. Vai na internet, 17 causas, a pessoa apresenta o auto de infração, você vai estudar isso. E às vezes você derruba a multa de 400 mil, de 300 mil, e tu cobrar 5 mil, 10 mil, não é nada diante do que o cara ia pagar, né? Essa aí eu já falei. Aqui é um exemplo de custo já para regularizar o passivo. Um senhor lá tem uma área dessa, 269 hectares. No plano de manejo, ele só pode derrubar 30 hectares, né? E o ICMBio está dando uma gordurinha aí de 10%, 33 seria o limite. Esse senhor aí desmatou 92, então o passivo dele é 59. Só que dentro do plano de manejo tem um item lá que é plano de utilização, que fala que ele pode derrubar 33 e fazer várias atividades, mas para pastagem é só 15 hectares, né? Então ele precisa aí recuperar 77 hectares. E o custo disso, se for seguindo o modelo da SEMA para SAFs, né, o custo está em torno de 25 mil reais. Ele precisaria de quase 2 milhões de reais aí, né? E se ele for multado, ele tem uma multa de 770 mil aí, né? Que é 10 mil reais por hectare ou fração. Fora de unidade de conservação é 5, mas dentro de unidade de conservação é 10. Então é fácil um cara desse dever 1 milhão, 400 mil, 800 mil, né? Bom, hoje nós temos, até hoje, esse hoje aí seria outubro, 12 mil hectares de área embargada dentro da Chico Mendes. Só para a recuperação dessa área, seguindo esse orçamento da SEMA, seria mais de 300 milhões. Né? E quando a gente vê os recursos que tem investimento para recuperação, muito longe da gente conseguir, né, fazer uma recuperação efetiva. E, como eu falei, isso é uma outra área de atuação que nós podemos ter, que é a elaboração do projeto de recuperação de área degradada, né? Que é junto com o produtor, você vai calcular junto com ele, tem que ver qual é o passivo e pensar em modelos de restauração. Ou deixar encapoeirar, que é um método aceito, né, pela legislação. O custo disso, um projeto, um PRAD hoje, ele está na faixa entre um PRAD simples, né? Na faixa de 12 a 18 mil reais. Você cobra metade quando faz o contrato e a metade quando dá entrada, quando protocola no IBAMA, no ICMBio ou no IMAC. Que se você for esperar ser
avaliado aquele prédio, tu pode esperar anos, né? Então, no seu processo, no seu contrato com a pessoa, você já acerta. Olha, metade eu quero antes, que eu preciso desses custos, né? Para ir para a área, para contratar alguém, para não sei o que e tal, e a metade quando eu protocolar, né? Isso tem que estar escrito, senão a gente arruma problema também, né? Aqui o exemplo do Porongaba, onde a gente trabalha, né, mostrando a área total e o passivo de quase 20 hectares. E eu falo ou 600 hectares, eu falo para eles o seguinte: vocês estão 30 e tantos anos aqui. Você manter 80% dessa floresta em pé, vocês merecem medalha, né? Porque a área em volta está toda detonada, né, que não é reserva. Aqui uma relação dos seringais com mais de 10% de desmatamento até 2022, tinha 17 seringais. Atualmente, nós temos 32, então houve um aumento de 15 de um ano para outro, né? Aumentou 5.600 hectares desmatados. Então, tudo isso é muito preocupante, esses dados a gente deve produzir, né? O professor William me ajuda bastante na produção dessas informações, desses dados, para municiar os gestores sobre onde atacar o problema, né? E eu vou falar algumas coisas aqui sobre solução. Uma coisa nós precisamos é diminuir a emissão de CO2, já foi falado. Substituir petróleo e não queimar. Ponto, né? Outra é aumentar a captura de CO2. Como é que se faz isso? Plantando árvores. Por isso tem tantos projetos para reflorestamento, né? E outra questão é ensinar e sensibilizar a sociedade sobre essa questão, os diversos grupos, né? Mesmo a universidade, a gente estava conversando no PZ de fazer um programa, de sugerir um programa com essa temática para os professores de licenciatura, porque essas pessoas vão estar lá dentro de sala de aula daqui a pouco, né? Nós estamos no ano da restauração de ecossistema, declarado pela ONU, muito devido a esse compromisso até 2030, né, de restaurar 350 milhões de hectares de ecossistemas. No caso do Brasil, reflorestar 12 milhões de hectares. Só aí na Amazônia, em torno de 4,5 milhões. No Acre, 300 mil, né? Então, você vai vendo várias escalas aí de desafio. Isso aqui é um desafio para o nosso século. Educação climática em todos os níveis. Aqui está uma lista de 38 terminologias e nomes, né, que a gente precisa, por exemplo, PRA, PRAD, GE, o que é isso? Então, isso são terminologias que a gente precisa dominar, né? Para isso, a gente precisa de educação climática, né? Sendo pensado, isso é uma ação, né? Hoje nós temos de educação climática, mas ela precisa ser mais intencional, né? Aqui é o exemplo lá no Porongaba, que a gente começou um trabalho lá de capacitação de jovens da Chico Mendes, né, para uso de ferramentas de geotecnologia, computador, GPS e tal, e a gente está nesse processo de formação e usando os programas também para gestão, autogestão, né? Aqui temos estudantes da agronomia, que são futuros pesquisadores, pesquisadoras, gestores, gestoras, né? Aqui, uma outra atuação nossa, a gente atender demandas dos grupos organizados, né? Por exemplo, aí o Fórum de Mulheres do Alto Acre pediu para a gente dar uma palestra sobre clima e mulheres. Minha nossa, parece cada coisa, né? Esse ano, essa é a 22ª ou 23ª palestra que eu dou, estou fechando o ano. E é para o pessoal de psicologia, aí fui num seminário também de teologia da Igreja Católica, grupo de mulheres, grupos de associação, de sindicato, de igreja. Então, está aumentando a demanda. Clima perpassa por todos os grupos, né, sociais. Aqui, outra coisa, a gente
ajudar na construção de políticas públicas, né, coletivamente. Aí nós temos uma gestora do MMA, da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, a FADIA, a Iranilce Silva, né, que é uma jovem do coletivo Varadouro, e eu da UFAC, a gente conversando sobre projetos, sobre como contribuir com algumas políticas lá dentro do Seringal, né? Outra contribuição nossa que a gente pode fazer é participando desses grupos, né? Por exemplo, desses eventos. Essa aí foi a audiência pública que a deputada federal Socorro Neri promoveu há pouco tempo, né? Aí, sobre crise hídrica no Acre, entre a seca extrema e inundações devastadoras. Eu estava lá representando a SOS Amazônia, né? Sou membro, e aproveitei o embalo e apresentei um projeto lá. Né? Eu digo, a gente está falando demais, é muito bom, muito bonito, mas para atacar esses problemas nós precisamos de dinheiro. Aí apresentei um projeto lá e ela falou, ao final, nós vamos financiar, né? Nós vamos destinar uma emenda parlamentar para isso. Aí eu já mandei isso aí, que é nessa área de plano de gestão de recursos hídricos, restauração de nascentes, porque é um problema que a gente identificou, muita gente perdendo suas nascentes, então precisa restaurar, né? Precisa uma ajuda aí para melhorar a gestão de recursos hídricos, fazer o plano de gestão da Chico Mendes, que não tem, monitoramento de poluentes, que é a parte do professor Alex, do nosso rio, né? Rio Acre, Rio e o Rio Juruá, microplástico, é um monte de bagulho que tem dentro que a gente nem sabe, né? E o nome do projeto Estratégias para a Segurança Hídrica perante a Crise Climática. Outra coisa que a gente precisa fazer é arrumar nome chique para as coisas, entendeu? O que está na moda, o que os editais falam, né? Então, você usar essas terminologias. Então, segurança hídrica está na moda, crise climática está na moda, né? Então, restauração por causa desse década da restauração, tudo isso a gente tem que estar a par, né? Essa aí é outra oportunidade, às vezes, que a gente tem de levar essas informações que você leva uma hora no Seringal, outra está em Brasília, né? E aqui, para gerar engajamento, nós não podemos nos limitar à academia, né? Cada um de nós tem uma vida fora da universidade, né? Por exemplo, relacionada à fé, o que você crê. E esse grupo aí é um grupo da ONU, né? É uma iniciativa da ONU chamada Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais, que procura sensibilizar lideranças religiosas das várias religiões que tem sobre as florestas tropicais, sobre direitos de povos originários e sobre a crise climática. Você pode olhar a internet, tem muito material. Aí no Acre nós começamos um grupo ano passado, quem é o ponto focal no Brasil é o Carlos Vicente, que foi secretário de Floresta e Extrativismo, né, o primeiro no Brasil, depois ele trabalhou com a Marina 10 anos, e agora ele está à frente desse grupo, e tem material, bastante material lá, né? E nós participamos esse ano de um encontro também, outra temática que a gente vem trabalhando, essa fé e clima, né? E eu participei, fui convidada para participar desse grupo, para levar chamado de Aliança Sagrada pelo Clima, vários religiosos, né? Eu sou pastora, né, de igreja evangélica, que trabalho na área de ensino, e fui chamada, assim como outros, né, para outros grupos, para entregar uma carta para a ministra Marina, para dizer o que os religiosos têm a dizer sobre essa temática ambiental. Então, você vê que a gente tem esse largo leque, né, de atuação com esses temas que eu falei, né? Então, é isso. Oi? Desculpa, André. Vou pegar uma caneta aqui. Obrigado, André. Muito bom, muito bacana, muito
prática a sua participação. E então, agora nós temos ainda um tempinho aqui para um debate, para perguntas, comentários. Está aberta a sessão, gente. Luciana, pode fazer. Andréia, tá. Andréia, qual é o papel do manejo florestal madeireiro para manter boa parte da floresta da Chico Mendes em pé? E outra coisa, esses grupos sociais, associações concessionárias, ICMBio, os órgãos estaduais, universidade, os grupos de jovens, a gente pode chamar isso tudo de níveis de governança? Está fechado seu microfone. Nós tivemos iniciativas já dentro da Chico Mendes para comercialização de madeira, né? Foram elaborados, eu acho, 3 planos de manejo, se não me engano. Eu não consigo precisar agora o tempo. Mas teve uma série de problemas, né? Uma série de problemas de ordem técnica, de ordem de gestão. Eu acho que não teve nenhum ponto positivo que eu consiga me lembrar, assim, fora a parte de formação e de mapeamento de muitas colocações que foram feitas, né, no âmbito desses projetos. Houve bastante formação, mas não prosperou, né? Não prosperou. Nós temos problemas de acesso com relação à infraestrutura, deslocamento, o custo de, de, de retirar essa madeira, de beneficiar, é um custo muito alto. Eu já ouvi uma pessoa falando, eu fiquei meio assim na hora, mas depois eu acho que ela não está totalmente sem razão. Ele falou o seguinte: olha, só compensa vender madeira sem essa rede, se você fizer ilegalmente. Se você for seguir tudo que deve, né, no plano de manejo, pelo menos as comunidades elas não têm a menor condição, né? O investimento é muito alto, não tem experiência, muitas vezes os técnicos que vão ajudar também não têm experiência. Poderia ter um papel importante, mas não tem, né? Não teve porque não avançou. Então, você vê muita madeira saindo da reserva, tem mesmo, caminhões, mas tudo ilegal, né? Teve várias iniciativas de desdobrar madeira dentro da reserva, de não sei o quê, mas não prosperou. Nós temos... Chico Mendes é um lugar assim, muito interessante para estudar, né? Como para estudar essas iniciativas, né, de alternativa econômica, principalmente saber o que que não deu certo e por que que não deu, né? E com relação à madeira foi uma delas. Nós tivemos problema em todas as áreas, né? E vocês, concordo com você, são níveis, né, de governança que nós temos, várias escalas, né, de governança que nós temos, e o nosso grupo de trabalho lá no Parque Zoobotânico pretende ajudar os diversos níveis, né, de governança, desde a comunidade lá no Porongaba, que é o nossa referência, né, ajudando os jovens, os gestores do ICMBio, os gestores das associações concessionárias, o povo de Brasília, né? Eu penso que a gente da academia tem um trânsito muito grande entre os diversos setores e a gente pode contribuir bastante com isso, né? Aproveitar esse embalo. A comunicação entre essas governanças, ela é fluida? Ela flui bem? Ou existe muito combate de ideias? Olha, em todos esses níveis de governança tem grupos divergentes, né? Você não tem nenhuma dessas áreas que seja um grupo que pense igual, que é unânime, que é homogêneo. Então, isso tem.
diferenças aí de ideologia, de pensamentos, né, a respeito de, por exemplo, como desenvolver a reserva e como proteger. Você tem essas diferenças, né? É normal, acho que tem em todo canto, né? A comunicação entre grupos, né, nessas escalas, tem melhorado bastante com os investimentos que têm ocorrido, por exemplo, na parte de comunicação, de acesso, né, à comunicação. Como eu falei, eu trabalho há 30 anos na reserva, então a gente antes tinha que andar a pé tudo, e para você conversar com uma comunidade, até para avisar era complicado, alguém tinha que ir lá, andar não sei quantas horas para avisar. Hoje, com internet, com celular, todo mundo nesses cantos tem celular, né? E vários lugares já tem internet. Então, isso facilita, por um lado, porque permite, né, que esse pessoal, esses grupos tenham acesso à informação, mas também estão expostos a muita loucura, muita desinformação, a muita fake news, né? Como a gente, né? Como a gente está, todo canto. Beleza. Mais alguma questão? Érica, por favor. Só para perguntar, professora, né, que a gente sabe da experiência da senhora, dentro desse tempo que a senhora trabalha com as comunidades, qual o maior desafio a senhora encontrou na implementação das atividades que a senhora propôs lá na reserva? Olha, Érica, obrigada pela pergunta. É difícil eleger um desafio, né? Que são tantos, mas eu penso que um desafio nosso, como pessoas que decidem, né, como servidoras públicas, colaborar, é a gente manter a credibilidade e a continuidade das atividades, né? Então, credibilidade, desculpem eu dizer, eu acho que é parecido com virgindade, você só perde uma vez, né? E é muito fácil perder credibilidade, dependendo de até quem você se associa. Por isso que eu tenho muito cuidado quando alguém fala, me apresenta lá no Porongaba. Eu digo, meu Deus, eu tenho medo, né? Porque eu tenho que conhecer a pessoa. Eu não tenho nem preocupação com a pessoa, eu tenho preocupação comigo, porque eu posso me queimar levando uma pessoa mal caratista, como diz o povo, né? Oportunista, e aquela comunidade está acreditando em você, por isso que te recebe, né? Se você falar, Andréa, recebe o Fernando lá na tua casa, né? Eu conheço você um pouquinho, confio em você, então eu vou receber o Fernando por confiar em você, né? Mas se o Fernando não for uma boa coisa, eu já vou ficar desconfiada com você, né? Então isso acontece numa escala também de comunidade, né? E eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não quero perder o vínculo e nem que essas pessoas deixem de confiar, né? E outra coisa, desafio tremendo, Érica, é a gente dar continuidade aos projetos ou às iniciativas, né? Financeira, mas não só, mas é porque a gente precisa estar sempre ligado lá, estar sempre atento para ouvir a demanda atual, porque os nossos projetos, da elaboração até o dinheiro chegar, pode levar 2 anos, 3 anos, né, Fernando? E quando vai o projeto para lá, já é outra demanda, já é outro cenário, entendeu? E a gente tem que minimamente ser flexível a isso. Por isso, eu sempre recomendo a gente estar próximo, a gente estar junto, mesmo sem dinheiro para projeto, eu estou indo nessas comunidades que a gente trabalha mais tempo, sempre indo lá e ouvindo também os grupos, porque você fica antenado de qual é a real necessidade deles, né? E procura alinhar, por exemplo, a sua linha de pesquisa, né? A área de atuação do seu setor, né? Juntar essas coisas, mas sem ouvi-los, sem estar lá, a gente não consegue, né? Então, eu diria isso: manter a credibilidade ou conquistar a credibilidade e ter continuidade às ações são desafios bem grandes.
Ótimo, André. Arthur também tem uma contribuição. Tá mudo, Arthur. Agora. Beleza. Legal, André. Poxa, obrigado aí pela fala, pela apresentação dessa experiência tão larga, tão rica, né? E eu venho acompanhando, né, pelo PROD e por outras experiências também, esse trabalho principalmente de financiamento e colaboração, cooperação, né, internacional. Eu queria saber qual que é a sua visão, dentro disso que você mesmo falou agora, né? Dessa parte de ter o financiamento, ter a importância do recurso, mas também dele refletir necessidade real, né? E aí eu estou perguntando isso porque, se eu não me engano, foi semana passada, né? Teve, pela Secretaria de Meio Ambiente do Acre, um fórum participativo, né? Para ver necessidades e tudo mais. Aí eu queria entender a sua visão, né, do papel do ISA Carbono, do CISA, se ele realmente respeita as comunidades, se traz para conversar. Eu queria entender um pouco desse histórico, acho. Bom, é por aí, né? Se é uma interface mesmo, né, entre o recurso internacional e as comunidades que estão lá, na Resex e em outros locais. Olha, Arthur, isso é um desafio enorme. Elaborar projetos independente de escala, quanto maior a escala, quanto mais parceria, quanto mais gente para beneficiar, mais complexo é, né? E quando você vê, digamos, sai 1 milhão daqui, né? Do doador da Alemanha lá, sei lá quem. O que chega à comunidade, né? Tem vários estudos que mostram que é 10, 15. Quando é um super projeto, é 20%, né? E quando você vai ver o que chegou nessa, né, eu acompanhei a reunião do CIS online, né? Achei bacana. E teve uma pessoa que falou lá, olha, eu queria saber quanto é que é do recurso mesmo, porque para a gente chega enxada, chega carrinho de mão, chega uma roçadeira, e olha que chegar uma roçadeira já é um avanço doido, né? Porque roçadeira é caro, uns 3, 4 mil reais, né? Então, quando a gente vê o que o governo ou qualquer entidade aí, pública ou não, acessa, o montante que acessa, e o que de fato beneficia lá, aponta que no caso do CISA, quem tem que manter a floresta em pé e restaurar é o pessoal lá na ponta, não sou eu, não é, né, não é a pessoa do banco, não. Então, essa pessoa ela tem uma grande responsabilidade. Se ela for aderir a esses compromissos do CISA, muda a vida dela completamente, mas o benefício direto que ela tem é muito pouco. Então, qual é o resultado disso? Baixa aderência, né? Você tem baixa aderência. E não é sem razão, né? E não é sem razão. Então, um desafio para quem elabora projetos, para quem quer de fato ajudar nesse processo todo, precisa fazer projetos que atendam à demanda, à necessidade daquele grupo, que atendam à demanda dos doadores, da sociedade regional e global, né? Mas a pessoa que vai ter a sua vida mudada, né, de fato, porque não pode isso, não pode aquilo outro, ela tem que ter compensações melhores do que elas têm tido, porque senão não tem aderência, não adianta, né? E existe pouca transparência dessas informações, né? De quanto sai, de quanto chega, de qual é a porcentagem que o pessoal tem acesso. Por exemplo, no caso dos extrativistas, que é o grupo que eu acompanho mais, eles falando que não tinha sido pagado ainda o subsídio estadual da borracha. Eles recebem de alguns municípios, recebem o federal, mas o estadual que deveria vir do CISA não recebe, né? Os indígenas, eles são muito mais organizados, né, nesse aspecto. Não sei se é organização ou se eles conseguem ser ouvidos melhor e eles conseguem ter mais acesso, né, do que os extrativistas, tanto às informações quanto aos recursos de fato, né? Então, é preocupante, muito preocupante
como é feita essa gestão. Desculpe eu dizer, para mim é muita oba-oba, tanto do doador quanto do gestor estadual, né? Todos pegam carona, querem bater palma com a mão dos outros, no caso, a mão dos extrativistas, né? O doador quer dizer, olha, estamos contribuindo com não sei o quê do planeta e tal, e não está nem aí para, de fato, como é utilizado esse recurso, porque os relatórios não são bons do Estado, e, no entanto, você vê esses encontros aí, e é prêmio para cá, é bater palma para lá, eu não entendo isso. Né? Se você faz tudo errado, por que é premiado e por que aumenta, né? Até o recurso que é enviado? Eu não entendo como funciona, a não ser um pacto mesmo de eu estou fingindo que eu estou ajudando a manter em pé, porque eu tenho meus doadores, porque eu tenho a política do meu país, da minha instituição, e vocês fazem a parte de vocês aí. Mas a pessoa lá da ponta, né? O seringueiro, o extrativista, o agricultor familiar, levam um ou outro lá para essas reuniões. Muitos deles não entendem o que está sendo falado, né? Ou, quando entende, é sempre os mesmos também, né? Você não amplia essa base de comunicação. E algumas pessoas aqui andam bastante nessas áreas e sabem que a crítica é bastante grande, né? Até sobre quem está sendo representado, quem é a representação desses grupos. Então, você vê, esse dezembro agora é um monte de encontro, um monte disso, um monte de aquilo, e é muita miguelagem, no meu entender, né? Eu sou uma pessoa meio enjoada. Eu não como cebola crua, e eu não gosto desse tipo de oba-oba que é feito, né? Em cima dessas populações tradicionais. Eu fico muito indignada até com esse tipo de coisa. Eu não fico nada feliz e aplaudindo zero, né? Quando tu editar, tu tira essa parte, Fernando. Não, só se quiser. Está ótimo, acho que é um posicionamento muito, muito lúcido, muito, muito crítico e com razão. Nós já estamos fechando o nosso tempo, eu queria fazer só mais uma pergunta, antes da gente encerrar. Se você conseguir responder de forma rápida, André, você acha que vamos conseguir chegar nas 12 milhões de hectares de recuperação no Brasil? Até 2030? Possível. Possível. Também é. Possível. Porque a gente não está nem assim, né? Não é nem uma curva nem suave. Essa curva está deprimindo, ela não está subindo. Então não tem como. Em qualquer escala, em nível de Brasil, em nível, vamos dizer, da região norte do estado. E eu acho que eles também vão, na mesma forma que você estava falando anteriormente, vai ter muita miguelagem aí, muita mascaração. Sim. Vai ter área que foi implementada, plantaram uma vez, nunca mais voltaram lá. E é tida como recuperado, sei lá. E começa a alcunhar nomes, né? Por exemplo, restauração produtiva. Eu sou muito feliz com esse projeto, né? Que a Amazônia é 10 mais ou mais 10? 10 mais, eu também confundo. Lá no Porongaba e naquela região, porque estuda os aspectos ecológicos, né, da restauração. Então, o fato de você ter um SAF não significa que houve restauração ali, né? Vocês estão vendo muito isso sobre biodiversidade, sobre carbono, sobre conservação do solo, né? Então, você ter um plantio é uma coisa, você ter restauração do ponto de vista ecológico é bem diferente. O melhor jeito de ter restauração ecológica, a natureza já deu, né? Que é encapoeirar, né? Quando dá para encapoeirar. Porém, claro que a aderência disso é muito pouca, né? O sujeito quer ganhar dinheiro, né? Quer ter aquilo como uma atividade produtiva, isso é legítimo. O que eu não acho certo é ficar chamando de restauração econômica uma coisa que não é restauração,
Então, chame de recuperação de área degradada, recuperação produtiva, arruma outro nome, né? Porque a restauração implica nisso, né? Eu não sou bióloga, não sou ecóloga, mas eu estudo e ouço, né, esses grupos que o pessoal diz, esse pessoal é mais radical, mas se você for ver do ponto de vista de restauração ecológica, estão completamente cobertos de razão, né? E não é mudando de nome que a gente vai resolver isso, botando restauração econômica, né, ou produtiva, você vai conseguir alinhar, né, de fato, a economia com a ecologia. Mas vende, né? Mas vende. Vende. Uhum. Beleza. Obrigado, Andréia. Bom, estamos chegando aí no limite já do nosso encontro. Foi muito boa a sua participação, a gente tem muita coisa para falar, teria ainda muita coisa mais para falar, mas tem aula de tarde, os meninos também estão em eventos, mas foi uma boa revisão, um bom debate, a gente está muito contente com a sua contribuição, André. Obrigada, Fernando, obrigada, pessoal, pela paciência, né, de ouvir, obrigada pela oportunidade de compartilhar, né, e estamos aí, se precisarem de ajuda, de apoio, de alguém para tomar café, pode me chamar. Muito bom. A partir de janeiro estou aí.